As portas da cidadania e educação estão abertas. A Assembleia Legislativa tem a honra de convidar escolas e estudantes do 6º ao 9º ano de ensino fundamental a participarem do projeto Parlamento Mirim. Os estudantes devem criar um projeto que beneficie a comunidade. Os vencedores tomarão posse como deputado Mirim, desenvolverão atividades em plenário e conhecerão Brasília. Pais e professores, incentivem os alunos a participar. As inscrições para o Parlamento Mirim estão abertas. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Olá, você sabia que as fazendas que têm atividades diversificadas podem participar, se inscrever para um prêmio que a FAMATO lançou e está com as inscrições abertas? Sobre este assunto nós vamos conversar hoje com o gestor de projetos do IMEA, Paulo Ozaki. Obrigada pela sua presença aqui na Rede TV, Paulo. Vamos contar para a gente um pouco primeiro o que são essas atividades diversificadas. Tem muitas pessoas às vezes que têm fazendas e não sabem que pode estar aí entre os possíveis concorrentes, né, desse prêmio. Na verdade, hoje a gente trabalha com o tema de diversificação, né? Por que isso? Porque hoje, no geral, as propriedades hoje no estado, elas trabalham muito com monocultura, né? E a gente sabe que, agronomicamente falando, que as propriedades diversificadas, elas têm, além do benefício conservacionista, ela tem o benefício econômico também. Então, por causa disso, a gente escolheu esse tema esse ano. Então, o que é diversificação, né? A gente entende por diversificação aquela propriedade que tem várias culturas e que, de alguma forma, essas culturas se relacionam entre si, né? Por exemplo, que eu estava explicando, quem tem uma suinocultura, por exemplo, né, os resíduos da granja podem ser utilizados para adubação de culturas, por exemplo, a soja, o milho, ou outras culturas, por exemplo, o confinamento, né? Quem planta milho, por exemplo, pode fornecer milho para o confinamento e assim por diante. Existe um número mínimo de culturas para que as pessoas possam se inscrever para o prêmio da FAMATO? Olha, pelo menos 2, né? Que tenham interação entre si. Então, a partir disso, o céu é o limite, né? Isso independe de que seja pecuária ou agricultura, criação de animais, precisa ter essa interação com plantações, digamos, e criações, ou de repente se ele tiver mais de um tipo de criação é considerado diversificado? No caso, a gente gostaria que fosse, que tivesse pecuária, tivesse agricultura também. Agora, se essas produções tiverem alguma interação entre si, elas também podem participar, sem dúvidas. Quanto a tamanho da área, isso também tem alguma limitação? Como é que está sendo aí as características para que a pessoa se inscreva para o prêmio? Em relação ao tamanho, esse era uma outra dúvida que o pessoal tem, que na verdade não precisa ser grande, né, como a maioria do pessoal pensa. Pequenas propriedades, inclusive, têm até alguma facilidade maior em trabalhar esse tipo de diversificação. Hoje, se você for numa pequena propriedade, você vai ver que tem gente que tem uma hortinha, que tem gente que tem uma pecuária, por exemplo, cria um frango. Então, tudo isso junto, né, é o que a gente chama de diversificação, e independente do tamanho da propriedade. Isso não é um fator principal para a participação do prêmio, né? Então, a agricultura familiar, quem tem aí também pode se inscrever? Sim, sem problemas. O que vai ser, qual vai ser a premiação, então, que vai ser levada aí para... A gente está procurando pelo menos algum sistema diversificado interessante em todas as macro-regiões do estado. Hoje o IMEA delimita o estado em 7 macro-regiões, né? Então, a gente está procurando esse tipo, esses produtores. No final desse ano, em 1º e 2º de dezembro, nós vamos realizar lá no sistema FAMATO a premiação desse pessoal que ganhar o concurso. E vamos mostrar para a imprensa, para todos, como
o porquê deles terem ganho esse projeto, esse prêmio, e no ano que vem, assim como foi esse ano, a gente vai fazer uma viagem internacional e vai expor esses cases em alguma universidade ou em algum centro de pesquisa fora do Brasil, assim como foi feito esse ano. Olha que interessante. E quanto à realidade do Estado, vamos falar um pouco aí sobre, né, essa situação da cultura diversificada. Ela é um caminho, porque o que a gente percebe assim, se você pega a estrada aí em Mato Grosso, você vê muito monocultura, né? Áreas enormes de soja, algodão, milho. Como é que está esse mercado aqui em Mato Grosso? Até poucos anos atrás, a gente não via muitas propriedades diversificadas, principalmente aquelas de grande escala. Até devido à dificuldade que a gente comentou agora há pouco. Mas eu acredito que hoje, a maioria desses produtores eles têm visto o benefício que esse tipo de interação ele pode trazer para a sua produção, né? Até porque, se a gente for pegar o histórico de produção de milho, soja, a gente tem crescido bastante em área, né? Se a gente olhar isso há 10 anos e hoje, que nós estamos em 9 milhões de hectares de agricultura, a gente viu esse crescimento. No entanto, se a gente pegar a produtividade desses últimos anos, a gente não vê um crescimento muito grande. Então, apesar de a gente ser hoje um dos maiores produtores de soja do mundo, nós não estamos mais avançando em produtividade. E quando a gente coloca outros sistemas para se interagir dentro de outros tipos de culturas para interagir dentro desse sistema, a gente percebe que há um incremento de produtividade, né? No entanto, com essa diversificação, a gente sabe que a gente consegue tirar mais alimentos por hectare hoje se a gente trabalhar integrado. Então a gente acredita que nos últimos anos os produtores começaram a perceber isso também, né? Principalmente pelo benefício econômico que isso pode trazer para a propriedade. Então a gente acredita que esse é um caminho, até por isso a gente traçou esse prêmio sob essa ótica, né? Até isso eu ia perguntar, é rentável para o produtor, o agricultor fazer a cultura diversificada? Sem dúvida, até porque se você consegue colocar mais culturas dentro de uma mesma área, por exemplo, o que acontece hoje, que tem acontecido bastante em larga escala, é o agricultor, por exemplo, ele plantar soja na primeira safra, segunda safra ele plantar milho, e junto com a segunda safra já plantar pasto, para nos próximos 2 ou 3 meses poder colocar, por exemplo, os animais ali, né? Então, na mesma área, esse produtor consegue colocar 2, 3 culturas. Se ele tiver, por exemplo, irrigação, ele pode até trabalhar com mais culturas, por que não? Então, com certeza, isso traz algum benefício, né? Com certeza. E principalmente econômico, porque você utiliza a mesma área várias vezes. Então, você consegue incrementar a produção bastante. Nessa linha aí também, por exemplo, existe muito produtor no estado fazendo produção de biodiesel, por exemplo, com o material de cultura, como você sabe dizer, como é que... O biodiesel ele foi um projeto muito grande que teve alguns anos atrás, então devido a problemas políticos acabou não indo muito para frente. Mas o biodiesel hoje, em algumas propriedades que ainda o produz, né, as mini usinas ou até aquelas usinas de médio porte, elas auxiliam dentro da propriedade. Por quê? Esse biodiesel ele pode ser utilizado, né, por exemplo, como combustível para tratores, né? Então, teoricamente, isso era alguma coisa que poderia vir ajudar. Então, devido a problemas políticos, talvez não esteja sendo utilizado da maneira como deveria. Mas esse é um típico caso de interação, né? Você tem o cultivo da soja, e essa soja pode virar biodiesel, que por sua vez pode vir a se tornar um dos insumos que são importantes, bastante importantes dentro de uma propriedade de agricultura, né? Pode gerar energia para a própria propriedade, para criações também. Isso. Né? Inclusive, esse ano a gente tem tá finalizando um projeto dentro do IMEC, a gente está estudando como, por exemplo, a plantação de milho, né? Ela pode auxiliar na produção de etanol, por exemplo, né? Hoje nos Estados Unidos é uma coisa muito corriqueira, e no Brasil isso agora já está começando a ser implantado. Nós estamos vendo aí a primeira
planta de full de etanol sendo construída aqui em Mato Grosso. Então, também é uma forma de, o que a gente chama de cluster, né? Que é entre as culturas baseadas, por exemplo, numa usina de milho. Então, vai beneficiar a pecuária, vai beneficiar o agricultor, né? E, por sua vez, também vai beneficiar, por exemplo, o usuário, né, de carro com etanol. Então, enfim, a gente tem... Bom, então vamos aí para fazer um convite para a gente encerrar, Paulo. Repetir aí, quais são as pessoas que podem participar, como é que elas podem fazer para se inscrever para esse prêmio, é o Prêmio Sistema Famato em Campo, né? Isso. Como a gente comentou agora há pouco, qualquer produtor que tiver uma interação entre as suas culturas dentro da sua propriedade, ele está apto a participar do nosso prêmio. Hoje, para a pessoa se inscrever, o produtor se inscrever nesse prêmio, basta ele entrar no site da Famato, procurar pelo link, e vai ter um questionário, né, um mini questionário já estruturado, que ele vai colocar algumas informações que a gente precisa, e com isso a gente vai avaliar essa propriedade, e no futuro próximo a gente vai visitar essas propriedades, até porque o que eles colocam lá a gente vai validar, né, ver se realmente aquilo está acontecendo, e depois disso a gente já vai ter os resultados do prêmio lá no início de dezembro. Então tá ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas informações, e a gente espera que seja um sucesso. Obrigado, gostaria de agradecer a vocês aqui da RDTV por ter aberto o espaço para a gente poder falar do prêmio, e acredito que, como no ano passado, muita gente vai participar e vai ser um evento muito bonito. A gente espera que vocês consigam aí novidades, né? Vocês estão na expectativa de que tenha aí grandes exemplos que possam ser levados para fora, inclusive, né? Fica na torcida aí. Com certeza. Obrigada, Paulo. Nós conversamos com o gestor de projetos do IMEA, Paulo Ozaki. Então, atenção, você que é produtor, mesmo que seja pequeno, você ouviu aí, mesmo que seja agricultura familiar, você pode participar do Prêmio Sistema Famato em Campo. A intenção era premiar fazendas que trabalham com atividades diversificadas. Então, faça essa experiência, vá lá no site e inscreva-se. Quem sabe você consegue aí ser classificado, né? Anote aí o site para você buscar inscrições e outras informações. É o sistemafamato.org.br. Corra lá, divulgue para os seus amigos, divulgue para os profissionais que você sabe que dão assistência aí para as fazendas, para os agricultores, para os pecuaristas. E aí a gente deseja uma boa sorte a todos. Você pode acessar o site RD News lá na RDTV, compartilhar essa entrevista, este vídeo, ou então lá no YouTube no canal RD News. Até a próxima!